Bom dia, meu povo! Eu sou Cris Laucha, sua nutricionista preferida. Essa é mais uma live do Café com a Nutri. E hoje, especificamente, eu vou falar sobre a diferença entre perder peso e emagrecer. E por que você não deve ficar se pesando todo dia. O quão ruim isso é, né? Tanto para o seu cérebro quanto para o seu corpo. E algumas estratégias para a gente conseguir identificar, como você realmente perceber se você tá perdendo gordura ou não. Então, hoje a gente vai ter essa conversinha legal. É bem importante, inclusive. Vou esperar, o pessoal entrar. Então, vamos lá. Existe uma diferença entre você emagrecer e você perder peso. Tanto é, como eu falei nos stories ontem, a maioria das pessoas fica muito presa só aquilo que tá na balança. E a balança, ela pode alterar ao longo do nosso dia. Principalmente porque a balança, ela contabiliza os nossos ossos, ela contabiliza a quantidade de água e ela não mostra a nossa real composição corporal. Então, pode dar alteração ao longo do dia. Bebi aqui uma água, bebi um chá, bebi um café, isso já vai ser suficiente para alterar na balança aquilo que a gente chama de peso, porque soma tudo que tá no nosso corpo. E muitas vezes você pode acabar se frustrando, pensando, nossa, eu realmente perdi peso. Você vai olhar ali, aquela balança daquele jeito, mas na verdade você não emagreceu, Você acredita ali que perdeu algumas gramas. Isso pode ter alteração dependendo da balança. Muitas vezes as pessoas se pesam em diferentes balanças, isso também não é legal, porque a balança ela pode estar descalibrada. E a gente nota muito isso quando a gente começa a se pesar em balanças diferentes, Então, me pesei num lugar que eu tô com 2 quilos a menos, aí vai lá, se pesa, tá com 2 quilos a mais e você nunca consegue saber qual é realmente o seu peso. Então, quando você for se pesar, você tem que procurar se pesar sempre na mesma balança, De preferência, se você tiver uma em casa, melhor ainda, porque você vai sempre acompanhando. E o nosso peso real mesmo, ele se dá quando a gente tá em jejum. Então, esse é realmente o nosso peso, quando a gente tá em jejum. Aí sim, vai ser realmente a quantidade de peso que você tem ali no seu corpo, para que você possa saber. Porque, como eu falei, ao longo do dia, o nosso peso, ele tende a alterar muito, Fazendo com que a gente não saiba realmente qual é o nosso peso. E isso é totalmente diferente do processo de você realmente emagrecer e perder gordura, perder composição corporal. Então, não fique só preso a peso de balança e queira fazer outras estratégias, que é o que eu vou falar hoje aqui na live. Outras estratégias para você acompanhar se você realmente está perdendo peso. E a real diferença entre você emagrecer e perder peso é que quando você perde peso, você fica só atrelado ali à balança e aquele número. E quando você emagrece, você muda a sua composição corporal, perdendo gordura. E você também consegue identificar modificações, principalmente relacionadas ao seu bem-estar, porque você vai notando no processo de emagrecimento que, como a gente tem toda essa questão de regulação hormonal, o nosso corpo vai mudando. O que vai acontecendo? Você vai notando a sua maior disposição, além das mudanças do seu corpo, a sua composição corporal. Por isso, uma dica muito legal quando você for iniciar um processo de emagrecimento é tire uma foto de como você tá hoje, e de como você vai estar daqui no futuro, para você comparar e você ver como o seu corpo muda ao longo do tempo, porque é muito legal você perceber isso e às vezes olhando ali a balança você não nota tanta diferença,
mas quando você tira uma foto, você consegue perceber que a sua composição corporal, né, que aquela gordurinha, seja ali da barriga, do braço, principalmente, né, da onde a gente mais acumula, que são lugares onde a gente não gosta, a gente consegue perceber diferença. E outra dica muito legal para você acompanhar realmente se você está emagrecendo é a própria fita métrica. Por quê? Porque ali a gente consegue saber a composição corporal, quanto de medida você perdeu, né? E inclusive eu vou enviar lá no grupo do Telegram como você tirar suas próprias medidas. O mesmo protocolo que eu envio para os meus pacientes eu vou mandar lá no grupo do Telegram para que você possa tirar as medidas e conseguir acompanhar. E aí você tira suas medidas, principalmente do braço, da região abdominal, né, do quadril, da coxa, que são lugares onde a gente acumula mais gordura. E quando a gente está numa consulta, é esses lugares onde os nutricionistas, né, preconizam ali tirar as medidas para a gente realmente identificar se a pessoa teve, né, um bom processo de emagrecimento, se tá conseguindo chegar lá, do que a balança. Porque como eu falei, a balança, você beber uma água, pode ser que você se frustre ali, e aí o que vai acontecer? Você não vai conseguir realmente identificar se você tá emagrecendo, que é diferente de perder peso, como eu falei. Perder peso, balança, muda todo dia. Agora, quando você começa a analisar a sua composição corporal, que é você pegar uma fita métrica, olhar para sua circunferência ali do abdômen, olhar para sua circunferência de braço e perceber, nossa, diminuiu ali o meu braço, diminuiu a minha circunferência abdominal, poxa, realmente tô num processo de emagrecimento. Agora, balança é frustração, dependendo da balança que você se pese, vai alterar seu peso. Outra coisa muito importante, né, que é legal eu falar aqui também, é que mulheres no período menstrual, a gente tem uma oscilação de hormônios muito grande, né? Principalmente porque a gente, teoricamente, né, deveria engravidar e acaba não engravidando. E o nosso corpo se prepara para isso. E quando a gente está desregulado hormonalmente, né, pensando em alimentação ou até mesmo estresse, a gente sente muito ainda mais esses impactos. Mulheres que fazem uso de pílula, né, de anticoncepcional, podem sentir esse inchaço. Então vai ter variação de peso ali, de 2, 3 até mesmo quilos de retenção, principalmente água. Que isso a gente não pode olhar para a balança e falar, nossa, por que eu tô engordando na minha TPM? O que aconteceu aqui, né? Eu engordei, tô num processo de emagrecimento, vou se frustrar porque na minha TPM eu ganhei 2 quilos, né? A balança tá mudando 2 quilos, mas não é isso, né? É um inchaço que consequentemente vai passar, ainda bem, né? O ideal é que isso não aconteça, quanto mais regulado hormonalmente a gente tiver, menos estressado, menos isso vai acontecer, mas acaba frustrando a maioria das pessoas acreditar que elas engordam, que elas estão realmente muito inchadas durante esse período. Dependendo da medicação que você faça também, principalmente, né, o uso de corticoides, pode aumentar também ali o seu peso, né, de balança, e isso não tem a ver com a sua composição corporal, porque composição corporal a gente só consegue medir com um adipômetro ou através de uma balança de bioimpedância, mas isso não é acessível para todo mundo. Por isso que eu falo, tire fotos, olhe as suas medidas, analise se você realmente tá tendo mudança, né? Por isso que as medidas, elas são importantes. Eu acho bem legal a gente fazer sempre, né? Se você tá num processo de emagrecimento, a cada 1, 2 meses, dá uma olhada ali na sua circunferência abdominal, no seu braço, para você perceber se realmente tá tendo mudança, já que a gente não consegue avaliar esses parâmetros em todo mundo, tirar suas fotos para ver como é que você tá, e identificando também as mudanças no teu próprio humor, no teu próprio bem-estar, porque isso tem a ver com o processo de emagrecimento efetivo sem efeito sanfona. Agora, quando a gente para analisar só o peso de balança, e esse é até um exercício que eu faço com os meus pacientes, né, deles olharem as medidas e não ficarem muito focando em balança, você acaba ficando feliz naquilo que você tá vendo, porque você percebe, nossa, eu perdi 15 centímetros de circunferência abdominal ali. Isso é maravilhoso. Aí, se você olhasse na balança, provavelmente ia dar só 1 quilo que você perdeu e você nem ia ficar tão feliz. Talvez você desistisse do processo, que é o que muita gente faz, né? Resolve, vou fechar a boca, vou parar de comer, e aí o que acontece? Vai olhar na balança, não tá perdendo peso, pode ser que a balança esteja descalibrada, que você tá no seu período menstrual,
né? Então, por isso que a circunferência abdominal, você olhar para essas medidas, como eu tô mostrando aqui com a fita métrica, não precisa ser essa fita métrica, mas pode ser qualquer uma, aquelas fitas métricas de costura mesmo. Eu vou enviar para vocês como tirar essas medidas lá no grupo do Telegram, mas isso já vai ser fundamental para você acompanhar as mudanças no seu corpo, além das fotos, perceber também as roupas, se você realmente, né, elas estão ficando um pouquinho mais largas. Isso dentro de um processo de emagrecimento é fundamental. E é também uma forma de autoconhecimento, de autoavaliação do seu corpo. De você não ficar dependendo só de uma balança que você não sabe se realmente ali o valor está correto, mas você notar as diferenças no seu corpo, que elas vão acontecendo durante esse processo. É normal acontecer, desde que você faça, né, o processo certo. Então, a dica que eu dou não fique focando só em balança, não fique olhando só aquele número e achando que ele é verdadeiro, porque muitas vezes não é. O que importa mesmo é a composição corporal. A gente vê por aí muita gente magra, né, que às vezes tem uma barriguinha um pouquinho maior, e aí a gente consegue notar que aquela pessoa, ela tem uma composição corporal maior do que as outras pessoas quando a gente vai olhar para uma bioimpedância, quando a gente vai olhar, né, para os parâmetros que nós nutricionistas avaliamos, que nem todo mundo consegue olhar. Então a gente tem que olhar para o nosso físico, para o nosso corpo, principalmente na região ali abdominal, debaixo do braço, aqui os flancos do lado. Esses são os principais parâmetros para a gente ver onde a gente está acumulando mais gordura, porque as nossas células, elas têm receptores, né, de gordura e de açúcar, e é nesses principais lugares, que é onde a gente não gosta justamente, é onde mais aparece a gordurinha. Então, por isso que a gente tem que ficar de olho nisso e não tanto nesse peso de balança, que é o que eu tô falando aqui, volto a frisar, falei nos stories ontem, porque balanças são diferentes. Ficar se pesando ao longo do dia não é saudável, porque você pode beber um copo de água e já ter alteração ali na sua balança. Então, focar em autoconhecer o seu corpo e notar essas mudanças ao longo, né, do processo de emagrecimento e principalmente, né, tirar fotos, fazer as medidas que eu vou enviar lá no grupo do Telegram e autoconhecer o corpo. E outra dica também muito importante, né, nesse processo de emagrecimento é não ficar focando em resultados muito rápidos, porque quando a gente tem resultado muito rápido, o nosso corpo ele responde a isso também. Então, o que acontece? Pessoas que perdem peso muito rápido tendem a reganhar muito rápido, porque na maioria das vezes elas fizeram esse processo errado. E muitas vezes, como eu falei, o peso da balança, né, ele não é o mais importante, a pessoa tá tão inchada, tá tão retida de uma alimentação errada, porque a maioria dos alimentos que ela consome são alimentos industrializados, são alimentos ricos em sódio, que promovem essa retenção. Você fica mais retido toda vez que você come esse tipo de alimento. Então, claro que a partir do momento que você começa a fazer qualquer modificação no seu estilo de vida, beber mais água, comer mais fruta e comer comida de verdade, o que acontece com você? Você vai tendendo a desinchar. É como se fosse uma esponja. Você é como se fosse uma esponja, né? Essa esponja de lavar louça. Você tá comendo ali gordura, tá comendo alimento, você vai pegando tudo aquilo ali pra tua célula, né? E aí você não faz atividade física, ou seja, não tem como você gastar todas essas calorias que você tá colocando pra dentro de você. Logicamente, além de você ganhar peso e ganhar mais gordura, o que vai acontecendo? Você também vai ficando mais retido. Então, quanto mais você saber fazer essa autoavaliação, de observar e perceber que você tá perdendo peso e não ficar focado só naquilo que é a balança, que tá relacionado à água, à sua estrutura óssea, que pode oscilar várias vezes ao longo do seu dia, e focar em autoconhecer seu corpo, tirar suas medidas, que é uma coisa super básica, eu vou enviar lá o grupo no Telegram, focar em uma alimentação mais saudável e vivenciar esse processo e pensar, nossa, realmente tá mudando. Tirei foto do meu antes, daqui uma semana, se você fizer uma alimentação correta,
com menos industrializados, menos coisas que dão retenção, como sódio, alimentos açucarados, bebida alcoólica, porque o que a bebida alcoólica ela faz no nosso corpo? Ela inibe o hormônio antidiurético, que é o ADH, fazendo com que aumente a nossa diurese ao mesmo tempo que a gente vai no banheiro mais vezes, porque o nosso fígado pede que a gente elimine ali as toxinas, a gente tem uma maior quantidade de calorias, fazendo também com que a gente fique retido. Então, claro que depois de um final de semana que você consumiu bebida alcoólica, comeu vários alimentos açucarados, vários alimentos industrializados, o teu peso da balança do outro dia pode estar até 2 quilos a mais de inchaço, retenção. Mas isso não significa que mudou todo o seu peso, porque para você ganhar gordura realmente, não é do dia para a noite, é uma construção, né? É você se alimentando não saudável durante longos períodos de tempo. Da mesma forma que você não vai conseguir emagrecer, que é modificar a sua composição corporal do dia para a noite. Isso também vai ser um processo. Por isso que não é legal a gente ficar preso ali aquele peso da balança. Porque você não sabe de onde que é essa balança, a não ser que você tenha a sua da sua casa. Mas como eu falei para você, essa questão da retenção é uma coisa muito presente. Então pode ficar alterado o seu peso ali, você acabar se frustrando e desistir de uma alimentação saudável, porque você vai pensar, nossa, não tô conseguindo, o que tá acontecendo? Não tá dando certo esse processo, a balança não tá mudando, o ponteiro não tá mudando, e aí você se frustrar, que é o que eu vejo na minha prática com o pessoal que se pesa todo dia, por isso que eu digo que você não deve se pesar todo dia, você precisa entender essas alterações que elas demoram. E o ideal é você se pesar a cada 15, 20 dias para você ir acompanhando ali as modificações do seu corpo, tirar as fotos, se atentar às suas roupas, né? Se realmente elas estão ficando um pouquinho mais larguinhas, ter essa autopercepção sobre o corpo e ter também percepção sobre aquilo que você come, que isso vai influenciar diretamente o seu peso de balança. E às vezes, acidentalmente, como você tá ali nesse processo de desinchar, você pode, se você não quer perder peso, pode ser que acaba você perdendo algumas gramas sem nem perceber, que foi o que aconteceu comigo ontem, que eu falei nos stories. Nossa, fui me pesar e eu tava em jejum na academia, possivelmente, né, que é o que eu acredito que aconteceu comigo. Eu fiz a minha refeição muito, muito cedo e aí no outro dia, né, teve essa alteração no meu peso, algumas gramas só. Mas não é também o caso de eu pensar, nossa, tô emagrecendo, né? Isso não é o caso. Por quê? Porque eu sei que a balança, ela pode estar descalibrada. Eu sei que depende muito o horário que eu fui lá e me pesei, aquilo que eu comi no outro dia. Todas essas coisas, elas são capazes de modificar a balança, que é só um número. E que não mostra tudo, não mostra a tua real composição corporal. Por isso que a gente precisa ter essa autopercepção e não ficar focado em peso de balança, mas sim nas modificações ao longo do nosso dia, né? Olhar, ter essa percepção sobre o corpo, reduzir todos esses alimentos que causam inchaço, que causam retenção, para que a gente realmente possa ter o emagrecimento duradouro, sem efeito sanfona. Uma coisa que eu percebo muito também é que eu vejo muita gente que fala, nossa, né, eu tô emagrecendo, vai lá vendo a balança e fala, nossa, já perdi não sei quantos quilos. Mas você olha a pessoa e você fala, nossa, será realmente que ela emagreceu? Porque eu não tô vendo isso, né? E aí depois aquela pessoa vai lá e reganha todos aqueles quilos novamente, ou até mesmo o dobro disso, porque ela não ficou atenta à composição corporal. Às vezes fez alguma estratégia mais louca, tomando algum tipo de chá diurético, tomando, né, alguma cápsula que vai fazer com que aumente a sua diurese, você vá mais no banheiro e muitas vezes você tá perdendo só líquido e não gordura. Uma coisa também que eu quero desmistificar já nessa live que a gente tá falando sobre a diferença entre perder peso e emagrecer é o uso, né, dessas cápsulas, principalmente Orlistat, essas coisas, né, que dizem que você perde gordura nas suas fezes ou perde gordura na urina. Isso não faz sentido nenhum. Não tem como acontecer esse processo. A perda de gordura é uma coisa que é uma construção que vai acontecendo ao longo do tempo, que a gente consegue perceber no nosso corpo. Mensuar não significa que você tá perdendo gordura, porque tem pessoas que tendem a suar mais e outras que suam menos. Tem gente que faz loucura de ir lá, ir na esteira, correr de moletom,
correr com blusa de frio pra achar que vai perder peso, mas na verdade também só tá perdendo água. Aí vai olhar ali na balança e acreditou, nossa, tô perdendo peso, tô suando mais, mas não é assim que funciona o processo, porque o corpo ele é inteligente. E pra gente conseguir realmente, né, perder peso e perder gordura, é uma das reações mais difíceis do nosso corpo, que é aquilo que a gente chama de beta-oxidação de ácidos graxos. É uma reação que demanda muita energia e não acontece do dia para noite. Então não se engane que vai acontecer do dia para noite. Vai acontecendo aos poucos. Por isso que você tem que ficar focado na sua composição corporal, nas suas medidas e não no peso de balança, porque não é um processo fácil. Eu não vou chegar aqui e falar para você que é fácil, né? Se fosse assim, o mundo seria mais magro, mas não é. Então a gente precisa ter essa consciência de que nenhuma cápsula emagrecedora, nenhum chá 7 ervas, que se você acabar usando e misturando certas ervas, podem ser que elas façam até mal para a sua saúde hepática e que o seu fígado não consiga metabolizar e detoxificar tudo isso, que é aí onde muita gente erra, né? Aproveitando que principalmente agora a gente está próximo do final de ano e muita gente quer fazer loucuras para conseguir emagrecer, ficar horas na esteira, né? Ficar ali fazendo exercício em jejum, que também é uma coisa que não emagrece, usando essas ervas que não fazem bem em excesso para o nosso corpo. Elas são ótimas, desde que a gente saiba colocar em diferentes estratégias aliada a uma alimentação saudável e principalmente a prática de exercício. Porque a prática de exercício, juntamente à restrição de calorias, né, é o mais efetivo para você conseguir perder peso, conseguir realmente emagrecer. E aí, quando a gente pega na literatura vários estudos que acompanharam pessoas que fizeram dieta ao longo de anos, diferentes tipos de dieta, low carb, cetogênica, dieta paleolítico, e quando a gente pega a modificação de estilo de vida mesmo, a pessoa fazer pequenas reduções, beber mais água, praticar mais exercício físico, isso é bem mais eficaz do que você se enfiar em qualquer tipo de dieta. Só que a gente tem que parar para pensar quem é você, quantas dietas você já fez hoje, como é que tá a sua vida, como você está inflamado, pra gente pensar nas estratégias que vão ser aplicadas. Eu concordo, né, com algumas estratégias, dependendo da pessoa que a gente tá aplicando elas, mas eu não acho que a gente se enfiar em diferentes tipos de dieta é o mais inteligente para todo mundo. Tomar uma injeção para reduzir a sua fome, sendo que você não está tratando toda a base, eu também não acho que é aquilo mais inteligente, pensando em emagrecimento efetivo, porque aí se você quer ficar só olhando a sua balança ali e falar, perdi 2 quilos e ficar focado num ponteiro, aí você pode fazer essas estratégias malucas. Agora, para você realmente emagrecer e manter o peso sem efeito sanfona, você precisa entender que é um conjunto de fatores para que você consiga fazer com que essa reação de emagrecimento aconteça no seu corpo. Então, tem que fazer atividade física para estimular ali a termogênese, estimular a queima de gordura. Tem que reduzir a quantidade, né, de alimentos industrializados. Você pode até comer mais, mas comer comida de verdade, principalmente esses alimentos da natureza. Beber bastante água para ajudar nesse processo de detoxificação e você eliminar todas as toxinas do seu corpo para que você não fique ali com essa retenção e isso não se torne, né, o perigoso risco da balança de você olhar e ficar frustrado, analisar a sua composição corporal e estar disposto a vivenciar o processo. Porque é muito mais eficaz e efetivo você realmente querer vivenciar o processo de emagrecer e ter consciência daquilo que você está comendo e que você está colocando para dentro de você e ver as modificações no seu corpo, na sua felicidade, no seu bem-estar, na sua disposição, você conseguir fazer atividades que você não fazia antes. Vai ser muito mais efetivo pensando em emagrecimento e qualidade de vida do que ficar preso, né, à perda de peso, à balança, aquilo que não é legal, que eu vejo que é o que a maioria faz, né, ficar olhando só balança. Por isso que eu acho que você analisar as medidas, que é o que eu faço na prática com os meus pacientes, é muito efetivo, porque aí você consegue perceber, perdi 20, perdi 30 centímetros, né, ali da circunferência abdominal, a minha coxa já tá diminuindo, o meu braço tá diminuindo, aí você fica mais feliz. Mas às vezes na balança não deu tanta alteração assim, né? Por isso que tem que pensar que balança, aonde você tá se pesando, qual horário
Por isso que eu indico que você se pese sempre em jejum, para você realmente saber o seu peso real e não fique se pesando ao longo do dia, porque vai ter mudança. Você bebeu uma água, você comeu algum prato ali, com certeza você vai ver modificações no seu peso de balança e fazer esse processo de autoanálise. Não tem nada melhor que isso. Autoanálise, modificação do estilo de vida, com toda certeza é o mais efetivo para você conseguir emagrecer e manter o peso sem efeito sanfona. Eu vou enviar para vocês lá no Telegram como tirar as suas medidas, acho bem importante. E se você visa um processo de emagrecimento, né, faça esse exercício, anote as suas medidas, coloque uma meta, mais ou menos, né, o quanto você quer ver essas medidas modificando ao longo dos meses. Tire a sua foto para você fazer esse acompanhamento. E essa é uma coisa que até mesmo eu faço. Eu vou pra academia, né, quero ganhar massa muscular, no meu caso não é o caso de emagrecer, mas eu tiro foto para eu ver como é que tá o meu processo, para eu ir acompanhando. E eu faço isso com os meus pacientes também. E eles acham incrível, porque aí eles conseguem olhar. Nossa, primeiro que quando você tira uma foto e você tá acima do peso, você consegue perceber como não tá tão legal. Porque principalmente quando você tá acima do peso e você não tá se sentindo bem com o seu corpo, você nem quer se olhar. Você nem quer se olhar no espelho, você não quer tirar foto. E aí quando você tira uma foto com menos roupa, você consegue analisar o quanto de celulite você tem, que isso também é uma questão inflamatória do nosso corpo. Você consegue perceber, nossa, eu não me olhava assim. Porque você já tá tão acostumado, tá tão automatizado ali na sua rotina, automatizado, que você não consegue olhar pro seu corpo. Então quando você tira a foto, você consegue perceber. Aí você vai tirar foto depois, você percebeu realmente que teve mudança. Porque às vezes nem você tá acreditando ali naquela balança. E aí quando você percebe, faz as suas medidas e faz também as suas fotos, você consegue perceber o quanto de gordura você perdeu e que esse processo realmente ele tá acontecendo. E nós somos seres humanos que a gente precisa, né, de se animar para vivenciar o processo. E se você tá olhando a balança e não tá se animando com aquilo que você tá vendo ali, tirar as fotos e olhar as medidas e ver que realmente você tá modificando a sua estrutura corporal, te anima para você seguir esse processo, para você ver que tá melhorando tudo. E aí, junto com as modificações que vão acontecer dentro de um processo de emagrecimento saudável, você vai sentir a sua melhora na sua disposição, melhora nas suas atividades. Uma coisa, né, que uma paciente minha falou semana passada, ela falou: Cris, eu não sinto mais vontade de comer doce como eu tinha antes, eu não sinto mais vontade de comer alimentos tão ricos em sódio. Por quê? Porque o nosso paladar também vai modificando. As nossas se acostuma com o que é ruim, ele também consegue se acostumar com aquilo que é bom. Então, é muito legal, porque você vai perceber que aquela vontade de doce que você tinha antes, você não vai ter mais agora. Aquela vontade de comer aqueles alimentos, né, ricos em sódio, industrializados, você não vai ter. Você vai se acostumando com aquilo que é bom para o nosso corpo, porque ele também quer aquilo que é bom, ele quer mais disposição, ele quer mais energia. E isso é ao longo do processo, é vivenciar isso e entender que a caminhada de um processo de vida mais saudável ela é uma construção. Você tá há anos tentando só focar em balança, tentando só focar em perder peso de uma forma não saudável, muitas vezes, e aí quando você vai iniciar um processo, você quer resultados rápidos, quer ficar preso à balança, isso é péssimo para o corpo. Isso é péssimo para o cérebro. E aí, quando você vai entendendo o processo, modificando o seu paladar, acompanhando essas medidas, as suas fotos e vendo a modificação no seu corpo, isso sim vai ser efetivo para o emagrecimento duradouro, para o emagrecimento sem efeito sanfona. Um emagrecimento, agora perda de peso, ponteiro de balança, isso vai mudar todo dia. Pode ser que você perca até 2, 3 quilos ali em um dia. Pode ser que você se pese, no outro dia você veja grandes modificações e no outro dia não, e vai sempre estar oscilando. Por isso que eu venho aqui, né, falar para você, se autoanalise, vivencie o processo, que eu tenho certeza que isso vai realmente ser efetivo e que vai dar certo na sua vida. Então hoje essa live, né, eu quis fazer pra gente conversar um pouquinho, né, sobre como que funciona você entender que perder peso é diferente de emagrecer, e emagrecer é um processo.
Também vou enviar sem falta lá no grupo do Telegram como você tirar as suas medidas, vou enviar no grupo do WhatsApp também. O mesmo protocolo que eu envio para os meus pacientes. Sugiro que você tire fotos para você acompanhar esse processo e ver se você tá mudando ou não. Principalmente se você começa a fazer alguma atividade física, tá na academia, que aí você vai notar, né, o seu desenvolvimento ao longo do tempo e faça essa autoanálise do seu corpo, porque nada melhor do que a gente se conhecer, do que a gente saber que a gente tá mudando, que as nossas funções, a nossa vitalidade, a nossa disposição, toda essa orquestra hormonal que tem a capacidade de ser mudada, né? Porque a gente não nasceu e a gente tem, né, essa questão de mudar ao longo da nossa vida. Então isso pode mudar sempre, desde que você faça isso com consciência, né? E priorize se cuidar, se alimentar de uma forma mais saudável. Então, vivencie o processo. Emagrecimento é você vivenciar o processo e estar disposto a isso. Perder peso é você ficar olhando a balança e ficar se frustrando ali com os resultados que você espera que vão acontecer para você, mas existe uma série de fatores hormonais, alimentação errada, quantidade de dietas que você fez ao longo da sua vida. Então, não foque em balança. Essa é uma coisa que eu falo para todo mundo. Foque em modificação corporal, autoanálise e vivenciar esse processo que é muito legal. Que depois que você consegue perceber que você consegue e que dá certo pra você, você vai ver que é muito bom. E é um caminho, né, que você não vai querer voltar. Ninguém quer voltar ao que era antes a partir do momento que sabe que é bom. Então, obrigada a quem participou da live. Eu vou enviar o protocolo de medidas no grupo do Telegram e também do WhatsApp, tá? Não esquece de compartilhar essa live com aquela pessoa que precisa, que fica presa em balança, que faz estratégia louca de tomar diurético, de ficar tomando chá 7 ervas, um monte de chá, né? E acreditar que isso realmente, né, é um emagrecimento, mas isso na verdade é uma perda de peso, então são coisas diferentes e a pessoa não tá mudando, porque quando a gente muda, a gente tem que mudar comportamento também, que foi o que eu falei ao longo dessa live. Então envia para aquela pessoa, não esquece de curtir, né? Quanto mais a gente compartilhar esse conteúdo, mais gente a gente vai ter, né, que entenda sobre o assunto e não vai ficar fazendo essas loucuras por aí, né, de ficar fazendo essas atrocidades, eu digo, né, com o corpo em busca, né, de uma perda de peso e sim querer ter mais saúde, é isso que importa, um emagrecimento duradouro, sem efeito sanfona. Obrigada, tá? Um ótimo dia pra vocês, beijos!